Você já imaginou viver em um castelo medieval? Festas grandiosas, banquetes intermináveis. Mas e se eu te dissesse que por trás dessas paredes de pedra havia um lado sombrio, um inferno diário que a história tentou esconder? Hoje, você vai descobrir que a vida em um castelo não era nada como nos contos de fadas. Filmes e séries de TV costumam nos fazer acreditar que viver em um castelo medieval era sinônimo de luxo e grandiosidade, especialmente se você pertencesse à nobreza. Mas a verdade é muito mais sombria do que parece. Atrás das paredes de pedra imponentes, a vida era uma batalha constante contra a escuridão. A dura realidade de viver em castelos medievais. Filmes e programas de TV frequentemente retratam a vida em um castelo como um sonho, desde que você fosse nobre. Mas não era só festas e banquetes. Castelos eram fortalezas escuras, úmidas e fétidas, infestadas por vermes e doenças. Hoje, vamos descobrir como era realmente viver em um castelo medieval. Se você fosse um dos sortudos da classe dominante, poderia desfrutar de vinho caro e ocasionalmente um banho quente. No entanto, o conforto era raro, e as diversões incluíam ir à igreja ou torturar inimigos até a morte. Para os europeus da era medieval, encanamento era um luxo inexistente, o que significava nada de água corrente ou banheiros decentes. O lixo se acumulava em fossas sépticas, transformando cada castelo em um banheiro portátil. Agora imagine esse cenário no auge do verão. Não era só o cheiro de fezes que permeava o castelo. Sem água corrente, os banhos eram escassos, exceto para os muito ricos, fazendo com que os servos cheirassem tão mal quanto suas próprias necessidades. Os servos, sem recursos para tratamentos médicos, muitas vezes vagavam doentes e sem esperança, rezando por uma melhora. Quanto à privacidade, ela era inexistente. Banheiros eram bancos de madeira compartilhados, onde todos podiam ver. Os resíduos caíam em poços enormes, e rezava-se para nunca deixar cair algo importante lá. Castelos abrigavam dezenas de servos, e a sensação era de viver numa cidadezinha superlotada, com todos servindo a uma única família. Já vimos castelos em filmes da Disney, mas eles omitem os detalhes brutais das masmorras, onde prisioneiros eram frequentemente torturados. Um método comum envolvia ratos famintos devorando suas vítimas vivas. A crença era que a dor extrema purificava a alma, tornando a tortura uma prática rotineira. Falando em ratos, esses roedores proliferavam sem controle, e as pessoas simplesmente aceitavam sua presença. Além disso, os ratos eram portadores de doenças mortais como a peste negra. Diante desse cenário, não é surpresa que muitos se embriagassem regularmente. Servos bebiam qualquer coisa, pois a água disponível era extremamente contaminada. Castelos, feitos de pedra fria, não tinham isolamento térmico, tornando os aposentos úmidos criadouros de doenças. Enquanto os senhores e senhoras tinham lareiras em seus quartos, os servos eram relegados às áreas mais geladas e escuras. A vida nos castelos incluía festas frequentes, com grandes banquetes para entreter a nobreza visitante. Cozinheiros passavam o dia preparando refeições, e os servos comiam modestamente na cozinha. A defesa de um castelo era uma tarefa tão vital quanto os afazeres domésticos, já que a principal função dos castelos era proteger seus habitantes. Castelos tinham muros duplos, passagens secretas e esconderijos. Nos tempos de paz, guerreiros treinavam constantemente para estarem prontos para batalhas. Já os servos, sem qualquer treinamento, eram frequentemente forçados a lutar. Cada dia era um teste de sobrevivência, e a ameaça de ataque era constante, tornando a vida medieval um jogo de paciência. Filmes e séries de TV costumam nos fazer acreditar que viver em um castelo medieval era sinônimo de luxo e grandiosidade, especialmente se você pertencesse à nobreza. Mas a verdade é muito mais sombria do que parece. Atrás das paredes de pedra imponentes, a vida era uma batalha constante contra a escuridão. Esses castelos, que de longe pareciam majestosos, eram na realidade fortalezas frias, úmidas e repletas de segredos que hoje muitos prefeririam esquecer. Enquanto os senhores e senhoras banqueteavam em salões iluminados por candelabros, a verdade sinistra se escondia nas sombras. O cheiro da morte e da decadência permeava os corredores. Sem encanamento ou higiene adequada, o lixo e os dejetos humanos se acumulavam em fossas profundas sob o castelo, transformando-o em um enorme sepulcro fétido.
Imagine caminhar por esses corredores escuros, ouvindo o eco de seus próprios passos, ciente de que a cada esquina poderia haver mais do que apenas a escuridão te observando. A vida no castelo medieval não era para os fracos de coração. Ratos famintos, que se esgueiravam pelas pedras frias, eram apenas uma parte do pesadelo diário. Dizem que esses roedores não só carregavam doenças mortais, como a peste negra, mas também eram usados como instrumentos de tortura, devorando prisioneiros vivos nas masmorras. Muitos acreditavam que esses castelos estavam amaldiçoados, um reflexo das almas atormentadas que eles aprisionavam. As masmorras, lugar de angústia e gritos silenciosos. Prisioneiros políticos, inimigos derrotados, ou até mesmo desafetos pessoais, eram jogados em celas apertadas, onde os sons de açoites e gritos de desespero ecoavam pelos corredores de pedra. Era comum que as torturas não fossem apenas físicas, mas também mentais. Algumas vítimas passavam semanas sem ver a luz do dia, ouvindo os ratos ao redor e esperando por uma morte que muitas vezes nunca vinha rápido o suficiente. O terror não parava ao anoitecer. Quando as fogueiras queimavam e a noite caía, os moradores do castelo eram atormentados por algo pior do que a realidade: suas próprias mentes. Sem luz elétrica, as sombras pareciam ganhar vida. Havia relatos de entidades que vagavam pelos corredores, figuras sombrias que diziam ser almas de antigos prisioneiros que morreram de forma brutal. Essas histórias se espalhavam entre os servos, que acreditavam que cada castelo medieval guardava mais do que apenas paredes de pedra. Eles eram o lar de espíritos perturbados, condenados a vagar eternamente. Mesmo nos quartos mais luxuosos dos lordes e senhoras, a sensação de perigo persistia. Embora pudessem se esquentar ao lado de lareiras gigantes e beber vinho até o amanhecer, sabiam que, a qualquer momento, a tranquilidade poderia ser interrompida por um ataque brutal. E quando o inimigo chegava, a fortaleza se tornava uma armadilha mortal. Invasores sem piedade escalavam as muralhas, derrubavam portões pesados e traziam caos para todos dentro das paredes. Nos dias de paz, porém, a tensão nunca desaparecia. O treinamento dos guerreiros era incessante, e os servos, pobres almas sem escolha, muitas vezes eram recrutados à força para lutar. Sem preparação, eram enviados para a batalha, muitos sem jamais retornar. Para eles, a vida no castelo era um jogo de paciência contra a morte, seja pela doença, pela guerra ou pelos segredos sômbrios que permeavam aquelas paredes de pedra. Assim, o castelo medieval, que de longe parecia um símbolo de poder, por dentro era um lugar onde a morte espreitava em cada esquina, e o terror se manifestava tanto no físico quanto no sobrenatural. Se você acha que já viu o suficiente, espere até conhecer os segredos mais profundos que esses castelos ainda escondem. Mas antes de mergulhar ainda mais nessa escuridão, não se esqueça de se inscrever no Nocturnal Echoes, onde as histórias mais sombrias sempre encontram você. Compartilhe essa jornada macabra com outros e deixe seu comentário sobre qual parte dessa vida medieval te arrepiou mais. Até o próximo encontro, se você sobreviver até lá. Bem-vindo ao Nocturnal Echoes, onde a escuridão encontra a melodia.